Visão, clareza, foco, determinação, poder. Essas são algumas características do arquétipo da águia. O arquétipo da águia, ele é um arquétipo de poder, dopamina pura. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o lado luz e sobre o lado sombra desse arquétipo. Pessoal, eu já usei o arquétipo da águia algumas vezes e desativei devido às coisas que o arquétipo da águia fez, né? Mas eu quero gravar um vídeo só sobre essas minhas experiências, como eu perdi um trabalho, fui demitida de uma empresa porque estava regida pelo arquétipo da águia, aconteceram brigas. Teve uma época que eu virei quase uma máquina de trabalhar com o arquétipo da águia. Muita racionalidade, um sentimento bem... O arquétipo da águia, ele de fato, ele acentuou todas as minhas sombras, mas também me transformou em uma pessoa estrategista com muito foco. Então, ele é um arquétipo com dopamina pura. Ele é um arquétipo que, se você tem preguiça, se você tem o mal da preguiça, ele te tira completamente da zona de conforto. Então, eu acho que vale a pena nesse vídeo a gente falar especificamente do arquétipo da águia e o outro eu gravo a minha experiência, tá bom? Então, vamos lá. A águia, ela não enxerga mais porque ela se esforça mais. A águia, ela enxerga mais porque ela voa mais alto. Então, essa visão não é à toa, né, pessoal, que o símbolo dos Estados Unidos é uma águia, né? Então, essas pessoas de grande poder, né, as potências mundiais, usam de forma muito consciente os arquétipos, né? Então aparece, né, nos filmes americanos o quê? A bandeira dos Estados Unidos e o quê? A águia, né? Então a águia é como se fosse, é o arquétipo que representa essa potência mundial, tá? Então ela é um arquétipo que ela te coloca em lugares mais altos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o arquétipo da águia foi em uma das palestras do professor Hélio Couto, né? Na verdade, eu nem sabia o que era arquétipo. Então, a gente, às vezes, vê os vídeos aqui no YouTube e ativa algo sem ter noção do que é aquilo ali. Por isso que nos meus vídeos eu gosto muito de falar sobre o processo de consciência. Não ative um arquétipo sem você estar em um processo terapêutico, porque isso pode ser devastador, tá ok? Então, ele é um arquétipo que ele é muito bom para quem é empreendedor. Porque quando você ativa esse arquétipo sendo CLT, você sabe, ele te enche de dopamina. Então, não dá certo. Não dá certo. Isso não é porque o professor Hélio Couto falou, não. É porque eu vivi essa experiência, tá? O arquétipo da águia, ele representa visão ampliada, clareza mental, foco e capacidade de observar a vida de um ponto de vista mais elevado, tá? Então, como eu falo, se você tá aqui e você quer chegar aqui, a águia, ela vai gerando em você tanto desconforto, tantas coisas que você acaba se movimentando para chegar aqui. Então, não tem zona de conforto com ela, tá? Então, ela tem visão estratégica, distanciamento emocional saudável, consciência e propósito. Uma das coisas muito importantes para a gente entender o arquétipo da águia é que ela traz uma visão muito racional. Por ela ser muito focada, ela tem o aspecto yang muito mais predominante do que o aspecto yin. O que é isso, Camila? O aspecto yin é o sentir, é o sentimento. Todos nós temos dentro de nós yin e yang, mas nos homens a gente vê mais presente o yang, que é o quê? É a racionalidade. Se a gente olha do ponto de vista biológico, testosterona. Nós, mulheres, temos o quê? Hormônios, muitos, né? Progesterona, sensibilidade, sentimento, tá? Tudo isso é o polo yin, esse outro é o polo yang. O arquétipo da águia, a gente está falando de
psicologia, né? Isso é psicologia analítica. A gente fala que essa figura arquetípica, ela mexe com o nosso inconsciente. Se você for uma mulher ou um homem que é muito mais para o lado sensível e toda essa sensibilidade, esse excesso do sentir te atrapalha a concluir seus planos, a melhorar seus negócios, né? Esse é um arquétipo que ele vai trazer o equilíbrio entre razão e sentimento. Ele consegue trazer para quem tem excesso de sentimento, tá? Agora, se você já é uma pessoa que já é naturalmente racional, objetiva, foco, você é uma pessoa que entre razão e emoção você age pela razão, talvez quando você ativar esse arquétipo, se você ativar, esse lado racional fique muito exagerado. Então é preciso você ter consciência de como usar, tá? Para que você não se torne uma pessoa grosseira, uma pessoa racional, uma pessoa que passa por cima dos outros. Porque a águia, como ela é um arquétipo de poder, ela não fica perto de qualquer pessoa. Ela não fica. A águia, ela é muito estrategista. Então, essas questões estratégicas dentro de você vão aflorar. Tem uma história que é a história que o único, não sei se é real assim, né? Eu sei que tem a história do corvo, né? Que o único bichinho, o único pássaro que é capaz de meio que desestabilizar a águia é o corvo. Porque ele sobe e ele fica ali bicando, né? E o que ela faz? Ela, ao invés de se movimentar, não. Sabe o que ela faz? Ela começa a subir mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto. Até ele não aguentar. Então, olha só como ela é estrategista. A águia não anda com qualquer pessoa. Então, se você é uma pessoa que já tem um problema com solidão, de fuga, cuidado, porque a águia anda com águia, tá? A águia não anda com qualquer um, não. Sabe? Dopamina pura. Se você tem problema de autoestima, porque eu me submeti a esse relacionamento de novo e aquela coisa, esquece. A águia tem um senso de que eu tenho poder. Só de você olhar, você já passou por isso? Você olha para a foto da águia, você já sente essa energia poderosa que é ela. Então ela é autoestima, ela é independência, racionalidade, estratégia e foco. Então preste atenção, se você precisa dessas características, ok, ative. Se você não precisa dessas características, se você já é assim, não ative. Não ative. Procure outro arquétipo, porque você vai ficar talvez uma pessoa insuportável, como eu fiquei. Eu vou falar isso no outro vídeo, tá bom? Vamos lá falar um pouco sobre o lado luz e o lado sombra, apesar de já ter falado um pouquinho. Vamos lá. O lado luz dela. Clareza, discernimento, foco, tomada de decisão consciente, né? Eu não sei se foi aqui que eu falei, que em 15 dias eu produzi 26 vídeos com o arquétipo da águia. Eu saí da procrastinação total. Então, ele foi um arquétipo muito bom nesse sentido, né? Como eu era muito ligada a sentimentos, assim, porque eu tô me sentindo assim, e eu paralisava. Porque isso aqui não deu certo, aí eu paralisava. Chegou a TPM, aí que eu paralisava mesmo. Nós mulheres temos muitas oscilações hormonais, isso afeta esse nosso sentir. A gente fica mais sensível em algumas épocas, TPM, menstruação, tem as mulheres que estão na menopausa. Tudo isso, pessoal, atinge o nosso psicológico, o nosso sentir. E às vezes a gente paralisa devido a esse excesso de sentir hormonal e todas as nossas questões, tá? Mas ela tem essa clareza, então ela é um excelente arquétipo para empreendedorismo, né? Empreender, excelente. Para CLT, esqueça, não ative, tá? Agora vamos falar um pouco das sombras, né? Frieza emocional, isolamento, excesso de racionalidade, desconexão com o sentir. Essa questão do isolamento é muito real, tá? Eu passei por isso e olha que eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem com a solitude.
eu gosto de estar só. Eu sou filha única, então eu cresci só, eu não gosto de muito barulho. Só que o excesso disso, excesso de solitude, vira solidão e isolamento. Então, para você entender aqui que todos os sentimentos eles são importantes, igual o filme Divertidamente, né? Todos os sentimentos são importantes, mas o excesso dele vai causar alguma desconexão, causa esse desequilíbrio, tá bom? Então, o excesso dessa solitude, de fato, se transformou em uma solidão, em isolamento. Então eu percebia isso, que eu não queria mais conversar com as pessoas, eu não tinha paciência, porque eu só queria falar em dinheiro, em negócio, em estratégias para crescer. Não que isso seja ruim, mas é preciso equilíbrio na nossa vida, tudo precisa de equilíbrio, tá? E então eu senti isso aí, eu fiquei uma pessoa impaciente. Tem outra sombra aqui, a impaciência. Se você já é assim, isso tem uma tendência a piorar. Então você imagina eu terapeuta, né? Eu terapeuta atendendo as pessoas e não ter paciência de ouvir. As pessoas chegam para mim para serem acolhidas, para serem ouvidas, né? E então eu comecei a querer ser assim. Então é preciso ter equilíbrio, é preciso você entender que você está regido por um lado luz ou um lado sombra dela. Não adianta você querer colocar assim, eu quero só o lado luz de algo. Não existe, porque o universo inteiro ele é dual, tá? Isso aí tá na lei das polaridades lá no Kybalion, tá? Então é como o universo ele é regido. E eu coloquei uma frase assim, ó, quando falta coração, a águia vira rigidez. O que quer dizer isso? Quando falta coração, a águia vira rigidez. Quando falta o teu sentir, quando falta essa conexão com o sentir, a águia fica razão, rigidez. É preciso desse equilíbrio, tá bom? Equilíbrio. Integre todas as vezes que você ativar esse arquétipo e você sentir que tá te gerando muito desconforto, entre em um processo terapêutico para entender as suas sombras, tá? Esse arquétipo, ele revela como você observa a sua própria vida, de dentro do caos ou de um ponto de consciência, né? Então você pode observar padrões repetitivos, a sua impulsividade, visão limitada e a questão da sua maturidade emocional, tá? Ativar a águia não é se afastar das emoções, é não ser dominada por elas. Se tem uma das frases que eu quero que você entenda nesse vídeo, é essa, tá? Aqui é o ponto-chave que eu quero que você entenda sobre esse arquétipo. Ativar a águia não é se afastar das emoções, é não ser dominado por ela. Não é você ser uma pessoa racional, que não tá nem aí para os outros e que vai voar e meio que aperta aquele botão do pi para os outros e você não é sobre isso, tá? Ela tem essa tendência a ativar? Tem, mas observe as suas sombras. É você equilibrar, você ser racional, você ter, mas não deixar que essa racionalidade te domine. É você ter o teu lado sentimental, mas não ser dominado. Porque se você é dominado pelas suas emoções, quando você está triste, você paralisa. Quando você está muito feliz, você está fazendo 300 coisas. Quando você é dominado pelas suas emoções, você vive por picos, tá? Então a águia, ela traz muito isso daí. Essa questão, se tá bom, eu continuo. Se tá ruim, eu continuo. Então, para pessoas que empreendem, é preciso entender esse processo, que o empreendedorismo ele é muito sobre processo, sobre plantar e esperar o tempo da colheita. Por isso que ele é um arquétipo excelente para empreendedorismo, justamente por causa dessa racionalidade. Quem é muito sentimental, quem vai por motivação, normalmente não consegue empreender. É preciso do quê? Do equilíbrio, da sensibilidade que te ativa a tua intuição e da razão que te faz ser estratégico e prosseguir, tá? Então, ativar a águia não é se afastar das emoções, mas não é se afastar, mas é não ser dominado por elas, tá ok? Sem consciência, a águia vira distanciamento.
Em processo terapêutico, ela se torna discernimento, foco e direção. Se você quer ativar um arquétipo tão poderoso como esse, não ative à toa. Entre em um processo terapêutico para se conhecer, conhecer as suas sombras, esses incômodos que são gerados. Eu lembro também, eu esqueci de falar, o que acontecia comigo também era uma insônia. No meio da noite vinham milhares de pensamentos e de ideias para eu empreender, para eu fazer, e eu ficava louca com aquilo. Cheguei a tomar melatonina, natural, né? Melatonina para dormir, eu não conseguia, eu ficava muito acelerada, tá? E aí eu desativei na época e ativei novamente. Agora estou regida pelo arquétipo da águia, porém, dentro desse processo terapêutico, de olhar, de entender. Eu estou sentindo esse desconforto por que eu estou sentindo esse desconforto? Então, hoje, entendendo um pouco mais sobre arquétipos, sobre psicologia analítica, sobre autoconhecimento, é muito mais fácil eu fazer. Hoje eu uso arquétipos, uma combinação de arquétipos, né? Eu não uso só o arquétipo da águia, eu uso um outro arquétipo que trabalha a sombra que é ativada em mim, tá? Então, isso eu posso te contar, né, na minha consultoria de arquétipos, o link tá aqui na descrição. E é isso, pessoal. A águia é um arquétipo poderoso, tá bom? A águia não foge da vida, ela aprende a enxergá-la de um lugar mais alto. Olha que frase poderosa, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Faz um comentário com a sua experiência sobre o arquétipo da águia, se você gostou, e dá um like nesse vídeo, e tá aqui na descrição do vídeo a consultoria de arquétipos, tá bom? Entre em contato comigo que a gente marca e você vai ter essa sessão especial de consultoria de arquétipos. Um beijo e até a próxima!